Oi, gente linda! Hoje eu tô aqui para falar sobre a comunicação entre o bebê e os adultos que estão ao redor dele. É claro que todo mundo sabe que o bebê não fala ao nascer. Vai demorar em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até que a criança consiga se comunicar através da fala. Isso em média. Mas é comum, por outro lado, os adultos pensarem que, mesmo que a criança não seja capaz de se comunicar pela fala, é comum os adultos pensarem que ela consegue compreender o conteúdo da sua fala. E isso não é verdade. A criança não consegue compreender o conteúdo da fala do adulto e tampouco consegue pensar da mesma forma que o adulto, utilizando a linguagem organizada e formal. Mas existe uma comunicação. E essa comunicação se dá através das sensações. Por exemplo, a pessoa que está ao redor do bebê consegue identificar se aquele choro é por dor, se é por fome, se é por frio, ou se é apenas pela necessidade de companhia, de contato físico. Os mamíferos e as aves também demonstram muita necessidade de contato físico. Isso é demonstrado por pesquisas na última metade do século XX, especialmente, se trabalhou muito com essa necessidade do vínculo, essa necessidade do contato físico, da importância que isso tem para o desenvolvimento. E é uma necessidade biológica profunda. Então, muitas vezes, o bebê precisa simplesmente do contato físico, que é aquilo que às vezes chamam de mãe, não é necessidade de contato. Então, o adulto que está ao redor consegue perceber isso. E a criança, que também não consegue, que não consegue compreender o conteúdo das palavras do adulto, mas sente o tom da voz, sente a vibração, né? Os batimentos cardíacos daquela pessoa que está segurando, sente o cheiro. Então, muitas vezes, aquele cheirinho de suor, de leitinho azedo, para a criança pode ser um cheirinho muito agradável, porque é um cheirinho muito conhecido, o cheirinho da mamãe. Então, a criança sente tudo isso ao redor dela. Ela tem essas sensações. Então, mesmo que não conheça, que não entenda o conteúdo das palavras, ela está entendendo, ela está sentindo essas emoções. Se aquele som é de carinho, ou se aquele som é de um xingamento. Só para vocês se ligarem no que eu estou falando, se lembrem dos desenhos animados. Quando se quer representar um personagem do bem, ele sempre tem uma voz agradável, gostosa. E os personagens do mal, normalmente eles têm vozes fortes, assustadoras. Pensem nisso. Então, independente da gente conhecer o significado da palavra, a gente sente o tom da voz em que as palavras são ditas. Um grande abraço, até outro dia.